Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui com vocês para responder mais uma questão de geografia, mais uma questão de geomorfologia, e novamente estamos aqui no livro 1, na frente 1, no capítulo número 2, e sendo um pouquinho mais preciso na página 76. Tudo bem? Vamos responder agora a questão, o exercício proposto número 20, uma questão da FUVEST. Vamos primeiro dar uma lida neste texto. Então vamos lá, o vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a este processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo... Bom, então só um breve comentário antes da gente dar uma olhada nas alternativas. Vulcanismo, né? Estamos falando daquela dinâmica associada às forças endógenas ou internas, né? E um movimento, um fenômeno basicamente através do qual o material magmático, né? O magma, que se mantém ali na grande parte do tempo nas camadas internas do planeta, especialmente no manto, né? Ou a chamada astenosfera, que seria a parte mais externa deste manto, ok? Em contato com a litosfera. Quando esse material magmático ele pode eventualmente ascender, pode ser extravasado, pode chegar à superfície ou próximo da superfície, nós temos então um fenômeno que é denominado como vulcanismo ou como a formação ou uma erupção vulcânica, a formação de um vulcão, várias possíveis maneiras de se referir a este mesmo fenômeno. Então, é sobre isso que estamos falando. Vamos dar uma olhada na primeira afirmação. É um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. Por que podemos considerar isso como uma alternativa incorreta? O exemplo que nós temos, na verdade, são exemplos de outros planetas, mundo, aliás, universo, melhor dizendo, afora, ok? Um excelente exemplo para a gente tratar desse tipo de processo, né, das possíveis variações e evoluções das dinâmicas vulcânicas e endógenas, de modo geral, de um planeta, é um exemplo muito interessante que nós temos em Marte. Em Marte nós temos o maior vulcão, ou o ponto mais culminante da estrutura de um planeta do sistema solar. Lembrando que estamos considerando somente os 4 planetas terrestres de estrutura sólida e rochosa, porque nos demais planetas, né, os chamados planetas gasosos, você tem, na verdade, uma ausência dessa estrutura superficial, sólida e rígida, então não tem como a gente falar de elevações, né, de montanhas nesses casos. Então, só estamos considerando o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Em Marte, nós temos uma montanha que foi denominada como Monte Olimpo. Ela tem aproximadamente 18 quilômetros de altitude, se não estou enganado, e por volta de uns 500 quilômetros de raio, né, do cume até a base dela. Ok? Se você parar para pensar que o Everest, que é o ponto culminante do nosso planeta, tem menos de 9.000 metros, né, 8.848 metros de altitude, para ser um pouco mais preciso, isso é menos da metade da altitude que tem o Monte Olimpo lá em Marte. O que eu quero dizer com isso? Se hoje nós não temos atividade vulcânica em Marte, mas nós temos um registro de uma intensa atividade, como foi a formação deste vulcão, a gente pode supor que em um determinado momento, né, os fenômenos endógenos, todo o conjunto de forças associadas ao núcleo ou às camadas internas do planeta deixaram de acontecer. Okay? Se não temos nenhum tipo de registro, nem atual e nem nos períodos geológicos mais recentes, de atividades vulcânicas em Marte, mas nós temos registros mais antigos disso, a gente pode supor que houve essa atividade, mas ela não mais se mantém ocorrendo. Okay? Uma outra possível referência para entender essa lógica seria pensar que todo o conjunto de dinâmicas endógenas, elas são, na verdade, relacionadas ao fato de que o núcleo interno do nosso planeta libera calor. Okay? Essa liberação de calor ocorre basicamente por decaimento atômico. Então você tem lá aquela ideia das meias-vidas, aquela dinâmica que é estudada pela química e pela física, especialmente, ok? A partir da qual, né, o processo de decaimento do material atômico, especialmente de núcleos, né, que apresentem eventualmente alguma radioatividade. Posso estar cometendo algum equívoco físico ou químico também, peço desculpas por isso, mas de qualquer modo é por conta desse processo que a gente tem a liberação e a geração do calor a partir do núcleo interno do planeta Terra, por exemplo. Né? Lembrando que isso também tem a ver com a constituição química do nosso núcleo, que neste caso é fundamentalmente associado ao ferro e ao níquel, ok? Então, por conta dessa dinâmica,
há, portanto, a possibilidade de um dia esta fonte de calor, entre aspas, secar, tudo bem? E por conta dessa razão, todo o conjunto de fenômenos tectônicos deixariam de existir. Bom, então a primeira já estaria sendo considerada incorreta. A letra B nos diz que é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente, como a gente acabou de mencionar. Muito pelo contrário, nós temos uma série de evidências de dinâmicas vulcânicas, não somente em outros planetas, mas também em luas, em satélites naturais de outros planetas. Algumas das luas de Júpiter, por exemplo, apresentam uma intensa atividade vulcânica e, a princípio, né, teriam também fenômenos endógenos, dinâmicas convectivas, semelhantes às que nós teríamos aqui também no nosso planeta. Okay? Então, muito pelo contrário, a afirmação, a letra B também está incorreta. Na letra C, ele considera que o vulcanismo traz para a atmosfera materiais no estado líquido e gasoso, tendo em vista originarem-se de todas as camadas internas da Terra. Primeiro comentário, o termo líquido, ele não é o termo mais apropriado para você se referir ao estado físico em que o magma chega à superfície, porque não é efetivamente um líquido com toda, né, a plasticidade e a própria liquidez que o termo pressupõe. O ideal seria você falar de um material em um estado mais viscoso, ok? Né, um estado mais, né, um pouco menos líquido efetivamente. Mas, de qualquer modo, eu não diria que esse seria o erro da afirmação. O problema é falar que este material ele origina-se em todas as camadas. Na verdade, o magma é um material que está presente especialmente no que a gente conhece como o manto, que é a parte ali intermediária entre o núcleo e a litosfera e a superfície do planeta. Tudo bem? Então, são nessas camadas que a gente observa a composição do magma com as suas características químicas principais, né, que é a composição pelo silício, principalmente, e especialmente a temperatura característica ali também e a estrutura, né, com uma coesão mais viscosa, tudo bem? Então, por exemplo, você não tem, em grande medida, migração do material que compõe o núcleo interno ou externo para a astenosfera e litosfera. Okay? A interação é geralmente maior entre manto e litosfera. Então, a alternativa C também estaria incorreta. A alternativa D diz que o vulcanismo ocorre quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. Ok, aparentemente está correta. Ok? A ideia seria pensar que as aberturas, né, que propiciam esse alívio da pressão seriam justamente fissuras, rachaduras que se formam por conta de um terremoto, ou mesmo fissuras ou espaços que se abrem por ocasião da própria atuação do magma. Né? O material magmático, pela sua enorme temperatura, pela pressão que ele exerce, ele pode eventualmente permitir a formação dessas fissuras através das quais ele acaba ascendendo e extravasando para a superfície. Okay? Então, de qualquer modo, podemos considerar a alternativa D como correta, e ela vai falar também de mudanças de estado, pensando no processo de solidificação do material magmático, formação de uma rocha ígnea ou rocha magmática, né? Seja no ambiente externo ou extrusivo, ou interno ou intrusivo. Ok? Então, a alternativa D, ficamos com ela como correta. Só para a gente finalizar, vamos dar uma olhada também na E. É o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e lançamento de materiais fluidos. Bom, você pode considerar, na verdade, que o vulcanismo é mais uma consequência do que uma causa dos movimentos tectônicos. Okay? O que você pode dizer é que a convecção, aquele ciclo em que o material mais quente e mais frio se movimentam para mais próximo ou para mais distante de superfície, você pode falar que é esse processo de convecção magmática que realiza a movimentação das placas tectônicas. Agora, o vulcanismo como processo de extravasamento do magma, de saída para fora, né, desse material que ocupa as camadas internas, ele na verdade é consequência de um movimento tectônico na grande parte das vezes. Existem exceções, eventualmente, mas na grande parte das vezes o vulcanismo, a formação de vulcões, ela é mais frequente em locais em que duas ou mais placas se encontram, seja no movimento convergente, divergente ou transcorrente. Okay? Então, nesses três casos, você tem geralmente formação de vulcões, com destaque para os vulcões que se formam em movimentos convergentes em placas que se chocam, que colidem uma em relação à outra. Okay? Então,
o problema da alternativa E seria inverter a relação, a lógica por trás desses dois processos. Então, novamente, podemos ficar com a alternativa D, ela fica um pouco mais adequada. As demais aí tem cada uma delas um erro, um problema. Belezinha? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Por hoje vamos ficando por aqui. Bons estudos para você.